Olá! Depois de um tempo, voltamos aos nossos vídeos públicos, né? E o assunto de hoje é para falar sobre como aplicar algumas distribuições de probabilidade no Excel. Num vídeo anterior, eu falei sobre as distribuições de probabilidade no Python, para quem gosta de programar tudo mais. Agora, quem não tem muita intimidade com programação ou não gosta do ambiente de programação, o Excel é uma boa alternativa para fazer esse tipo de cálculo. Aqui eu preparei alguns exercícios para a gente mostrar como exemplo e a respectiva fórmula no Excel. Aqui, por exemplo, eu coloquei um caso da distribuição normal, também conhecida como distribuição gaussiana. Seja x uma distribuição normal, com média μ igual a 10 e variância igual a 4. Calcule. Item A. A probabilidade de x estar entre 8 e 10. B. A probabilidade de x estar entre 9 e 12. C. A probabilidade de x ser maior do que 10. E D. A probabilidade de x ser menor do que 8 ou ser maior do que 11. Então, para a gente aplicar as fórmulas, não basta a gente chegar aplicando por aplicar. Também é necessário fazer a interpretação do problema. Então, aqui no item A, por exemplo, a gente tem uma curva normal. E nessa curva a gente precisa encontrar os valores que estejam entre 8 e 10. Para isso, a gente utiliza o igual e a função dist.norm. A função dist.norm, a gente precisa fazer o seguinte. Para calcular o intervalo de valores na distribuição normal, a gente faz o cálculo da normal para o maior, menos o cálculo da normal para o menor. Então aqui ele vai pedir sempre na mesma ordem o valor de x, então a gente pega o limitante superior, que é 10, ponto e vírgula, a média 10, ponto e vírgula, o desvio padrão não é a variância, aqui está a variância, né? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, então é 2, e cumulativo sim, ou seja, se é sim, a gente coloca o número 1 de verdadeiro. Menos dist.norm. E aí a gente coloca em relação ao 8. Então fica 8, ponto e vírgula. A média que é 10, ponto e vírgula. O desvio padrão que é 2, ponto e vírgula. E o cumulativo que é 1. Dando Enter, então aparece para a gente o 0, 34, 13, 45, que é a resposta referente ao nosso item A. Lembrando que, como a distribuição normal é uma distribuição contínua, então tanto faz se for menor quanto menor igual. Não há distinção para nenhum dos casos. Para a letra B, a gente faz algo até parecido. O que vai mudar praticamente são os valores, né? Então, vai ficar igual a dist.norm, abre parênteses, o valor do x superior, que é 12, ponto e vírgula, média 10, ponto e vírgula, desvio padrão 2, ponto e vírgula, cumulativo 1. Fecha parênteses. Menos o limitante inferior, dist.norm. Aí ele vai pedir. E note que sempre na dica do Excel, em outras planilhas eletrônicas, ele vai mostrar a ordem dos valores que são necessárias. Então aqui ele está pedindo, por exemplo, o valor x, no caso 9, ponto e vírgula, a média 10, ponto e vírgula, desvio padrão 2, ponto e vírgula, cumulativo 1. Já que distribuições contínuas a gente sempre trabalha com os valores cumulativos. Então, um menos o outro, aí a gente tem o resultado da nossa probabilidade. Para a letra C, como as distribuições acumuladas elas sempre calculam do menos infinito até o valor que a gente estipula, para calcular a letra C, como temos um valor maior do que 10, então a gente precisa utilizar justamente o complementar, né? Então, para isso, a gente coloca igual 1 menos dist.norm, abre parênteses, 10, ponto e vírgula, a média que é 10, ponto e vírgula, o desvio padrão que é 2, ponto e vírgula, cumulativo 1. E olha que interessante, é meio.
Ah, mas como assim deu meio, tudo isso para dar meio? Sim, porque como na distribuição normal a média é exatamente o centro da distribuição, então divide no meio justamente as probabilidades. Então o que for maior do que 10 é meio, o que for menor do que 10 também é meio. Então fica uma parte interessante. Já a D, a gente vai precisar construir duas linhas de pensamento, já que temos conjuntos distintos. Quer dizer, intervalos distintos. O primeiro caso, a gente calcula a probabilidade de x ser menor do que 8. Então fica dist, ponto, norm, o x para 8, ponto e vírgula, a média 10, ponto e vírgula, desvio padrão 2 e acumulativo sim. Mas o segundo intervalo, a gente vai até abrir um novo parênteses aqui. Qual que é o segundo intervalo? Esse do x maior do que 11. Então, como é maior do que 11, então a gente usa o complementar. 1 menos dist.norm do x, que é 11, ponto e vírgula, média 10, ponto e vírgula, desvio padrão 2, cumulativo 1. E fecha de novo parênteses, já que a gente abriu aquele inicial. Aqui a gente já calcula a letra D, já considerando dois intervalos no exercício. Agora nós temos o caso da distribuição binomial. A distribuição binomial, ela calcula, já é uma distribuição discreta, que calcula as quantidades de sucessos em um número de tentativas. Só que ele não quer dizer exatamente, eu quero ter essa quantidade de sucessos exatamente nessa ordem. Não. Pode ser, por exemplo, que eu tenha 3 caras em 5 lançamentos de moeda. Mas quais vão ser essas 3 caras? Elas vão estar embaralhadas. E é justamente o propósito da distribuição binomial. Então aqui eu já separei um exercício. Sendo x uma variável seguindo o modelo binomial com parâmetros p, que é a probabilidade de sucesso, ser 0,4, e n, que é o número de tentativas, igual a 15. Aí pergunta-se. A letra A probabilidade de x ser maior ou igual a 14. Aqui esse item A, a gente tem duas maneiras de calcular. Ou a gente calcula que 14 sucessos mais 15 sucessos, já que o número de tentativas é 15, ou a gente utiliza o complementar, da mesma forma que a gente utilizou, por exemplo, na distribuição normal, para o caso de acumulado. Só que no caso de acumulado, que é o que justamente a gente vai fazer, a gente precisa calcular, o igual, 1 menos, e olha só a diferença da binomial, é distribinom sem ponto. Distribinom é sem vogal entre o R e o B. O número de sucessos aos quais a gente quer, então, por exemplo, se é maior ou igual a 14, então o meu complementar para no 13. Então, aqui a gente coloca 13, ponto e vírgula, 15 tentativas. A probabilidade de sucesso aqui seria 0,4. E o cumulativo, no caso aqui, é 1. Porque a gente está calculando todas as distribuições de ter nenhum sucesso, 1 sucesso, 2 sucessos, 3 sucessos, 4 sucessos, até o 13º sucesso. Então, ao invés de a gente calcular tudo isso, numa única fórmula, a gente já consegue matar isso. E aí fica o 2,52 com elevado a menos 5, ou seja, uma probabilidade muito, mas muito pequena. No caso da B, a gente tem a probabilidade de ter os sucessos do x estar entre 8, exclusivo o 8, ou seja, o 8 não está incluso, e o 10, só que o 10 está incluso. A gente poderia utilizar as duas formas, assim como eu disse no caso da letra A. Mas para B a gente vai usar o outro método que a gente pode utilizar nesse exercício, que é calcular os dois casos em soma. Então a gente coloca distribinom, abre parênteses, o número de sucessos, 9 sucessos, em 15 tentativas, com 0,4 de sucesso, e não é cumulativo, porque aqui a gente só está calculando o igual a 9.
mais distribinon com 10 sucessos em 15 tentativas, 0,4 de sucesso e não é acumulativo. Então a gente vai somar as duas possibilidades e a gente tem essa probabilidade de em torno de 8,5%. Agora aqui a letra C, a gente tem o caso de conjuntos disjuntos. Então a gente tem o x menor que 2 ou x maior do que 11. Então nesse caso, a gente pode calcular da seguinte forma. Igual distribinon, a gente abre aqui o nosso parênteses. O número de sucessos, para esse caso, como é menor que 2, a gente interpreta como menor ou igual a 1. Menor ou igual a 1, então a gente coloca 1 em 15 tentativas, com 0,4 de sucesso e, sim, é cumulativo, porque a gente vai somar o caso do 0 e o caso do 1. Mas, aí a gente usa o complementar desse intervalo. Aí o complementar desse intervalo vai ser distribinon. Antes do distribinon a gente tem 1 menos, né? Que a gente tira o caso do 1 menos. Distribinon. O número de sucesso, já que é maior do que 11, então a gente tira o complementar para menor ou igual a 11. Então, 11 em 15 tentativas, 0,4 de sucesso e também 1 acumulado. E aí a gente encontra a probabilidade. E o caso da D, ele quer a probabilidade de sucesso que esteja entre 3 e 6. Bom, mas 3 e 6 está só o menor e o maior, não tem igualdade. Então a gente pode usar qualquer uma das formas que a gente utilizou, no caso da binomial, uma vez que esse caso aqui entre 3 e 6 só vai considerar o caso do 4 e o caso do 5. Então, podemos usar a outra forma. Distribinon para 4 em 15 tentativas com 0,4 de sucesso e não cumulativo. Mais o distribinon para 5 tentativas, 5 sucessos em 15 tentativas com 0,4 de sucesso e não cumulativo. E aí a gente já tem uma resposta 0,3127. Então aqui a gente tem as duas formas de calcular utilizando a função distribinon, que calcula a probabilidade de acordo com o modelo binomial. A distribuição de Poisson é um pouco diferente das outras dentre os modelos discretos, porque na Poisson a gente trabalha com taxas. Ao invés de a gente trabalhar com as probabilidades em si, a gente utiliza mais taxas, que a gente considera como valores médios. Então aqui, para a probabilidade do y ser menor do que 2, a gente vai utilizar então a fórmula igual Poisson. O valor igual que a gente quer dizer aquele que para no menor ou igual. Aqui está menor do que 2. Então, se é menor do que 2, é equivalente ao menor ou igual a 1. Então, nesse caso, a gente coloca um 1. A taxa que é 2, que é a média, né? Então, a gente coloca 2. E cumulativo, sim, é cumulativo. Então, a gente coloca o valor 1 de verdadeiro. E aí, a gente obtém a probabilidade seguindo a distribuição de Poisson na letra A. Para a letra B, como tem o y maior do que 0, então a gente utiliza o complementar, que é o quê? 1 menos, a gente abre até o parênteses, Poisson, com o valor de x. Bom, se é um valor de x, ele quer como é o complementar, então o que sobrou para nós é o 0, né? O valor igual a 0. 0, ponto e vírgula, a média 2. E cumulativo não é cumulativo, porque só tem o y igual a 0 que está fora dessa probabilidade. Então a gente obtém o 0,8646. Para o caso da C, ele quer saber se o y está entre 2 e 4. Só que 2 e 4 não estão incluídos no intervalo, porque são menores. Então não sobra quem? O y igual a 3.
Lembrando que são variáveis discretas. Discretas só podem ser números inteiros. Ao contrário da normal, que pode utilizar intervalos de valores fracionados. Nesse caso aqui da C, a gente pode calcular então igual a Poisson, abre parênteses, o x3, ponto e vírgula, a média 2 e não é cumulativo, porque é só igual a 3. Então, a gente tem o valor. E no caso da D, a gente tem uma probabilidade condicional. O caso da probabilidade condicional é igual à intersecção das duas condições, ou seja, a intersecção de y igual a 1 e de y menor que 3 é exatamente y igual a 1. Então, a gente calcula igual a Poisson, a parte de cima da fração, que é 1, taxa 2 e não é cumulativo, dividido por Poisson. Como está menor do que 3, a gente utiliza aqui na fórmula o menor igual a 2, porque a gente tem que sempre considerar o menor igual. Então, no caso aqui, o Poisson menor igual a 2, com média 2 e cumulativo. Sim, é cumulativo sim, porque tem o sinal de menor. E aí a gente obtém o valor de 0,4 para o nosso cálculo. Então é isso. No vídeo a gente viu um pouco do apanhado de como fazer alguns cálculos de distribuições. Existem outras distribuições de probabilidade disponíveis para serem calculadas no Excel. Tem lá na guia das fórmulas, que tem a parte exclusiva de probabilidade estatística, que aí vocês podem estar explorando caso vocês queiram se aprofundar no assunto. Então, desde já, desejo bons estudos e até a próxima!